Fala aí, galera do Fino, tudo beleza? Alguns de vocês já devem me conhecer. Eu sou o Atlas, tenho 22 anos, sou brasiliense, ator pornô, empresário e modelo, e eu vim aqui bater um papo com vocês. Eu me descobri a partir do momento que eu comecei a navegar na internet, encontrar pessoas como eu, vídeos no YouTube, rede social. À medida que eu ia vendo pessoas que se expressavam de alguma maneira que faziam me identificar, fui vendo que existia um nome para o que eu sentia. Acho que eu tinha por volta de 13, 14 anos. E foi assim que eu descobri a expressão gay, que era uma coisa que eu era. Eu sofri internamente com isso, porque as referências e os modelos que eu tinha eram muito limitados, principalmente levando em consideração o meu âmbito familiar. As referências que a minha família tinha, eles são bem tradicionais, conservadores, então eu achava que era um sentimento que poderia ser problemático, e eu tentava mudar isso de alguma maneira. Eu não me assumi espontaneamente, na verdade minha mãe descobriu, eu tinha um telefone, acabei perdendo esse celular, na verdade ele foi roubado. Quem tiver roubado meu telefone, você me paga. Meus pais me deram um outro e eu entrei nas minhas redes sociais, eu compartilhava isso com algumas pessoas que eram mais próximas, umas duas amigas, então acho que minha mãe acabou achando isso na nossa conversa. Meu celular estava sem senha, sem nada, ela acordava muito cedo, ou talvez tenha sido de madrugada, e ela vasculhou meu telefone, minhas redes sociais e acabou descobrindo. Me forcei a ficar com uma menina para provar que eu era hétero. A gente era jovem e tudo é muito confuso, mas ela tinha sentimentos por mim e não foi nada legal para ela. Eu queria usar isso também para mostrar para minha família e para mostrar que eu era como os outros meninos e que eu podia estar com eles também, porque eu era como eles. E foi assim que aconteceu, não foi nada legal. Eu entrei na prostituição porque tive uma vida familiar muito conturbada. Eu não estava me dando muito bem mais com o meu chefe, estava me fazendo sofrer muito. Eu também era universitário e eu não estava conseguindo conciliar o trabalho com a faculdade, então tinha várias coisas que estavam mexendo muito com a minha cabeça. E eu precisava de um ambiente que me desse mais conforto, porque eu não estava conseguindo me concentrar para estudar, não estava conseguindo fazer minhas atividades do jeito que eu gostaria. E eu pensei que talvez a prostituição me permitisse ter mais flexibilidade. Eu conheci uma pessoa que era garoto de programa, ele me falava algumas coisas. Então, eu fui vendo como é que ele experienciava esse mercado e fui pensando que talvez, se eu fizesse o mesmo, eu poderia ter uma renda interessante para poder seguir a minha vida sozinho e tentar ter uma vida mais saudável e distante das coisas que eram problemáticas na minha vida. Então, tentei me informar, eu vi vídeos no YouTube de pessoas explicando como é que era a vida delas, vi reportagens e tal. Então, fui tentando meio que fazer uma pesquisa de campo para poder fazer parte disso. Inclusive, cheguei até a contratar 2 garotos de programa para ver se tinha algum tipo de padrão de atendimento, para saber como era. Mas depois eu vi que, na verdade, não existe isso e que cada um faz do seu jeito e tal. No início, eu atendia somente homens, a princípio. Aí, a partir do momento que eu tive uma experiência com um casal hétero, eu me senti mais aberto para atender mulheres. O perfil de meninas que chamavam, geralmente eram perfis mais interessantes, eram meninas. Por exemplo, uma vez uma menina me chamou, ela era muito bonita e ela falou que ela era casada com um coroa, mas ele não satisfazia ela. Eu até pensei que, tendo essas experiências, isso poderia mudar algo em mim, eu poderia começar a me ver atraído por mulheres e tal, mas acabou não rolando, só que eu tive experiências agradáveis. Eu tomava Viagra pra conseguir transar com as meninas, mas com os homens também. Então, mesmo quando eu via que na foto era um cara bonito e tal, eu preferia tomar Viagra porque eu tive experiência que eu cheguei lá no local e o cara me recebeu e eu olhei pra ele e falei, nossa, caralho, como assim esse cara tá me contratando? Mas durante o atendimento tinha sido péssimo, ele foi broxante, teve um cara em específico, inclusive, que eu atendi,
e ele tava muito bêbado, ele era muito gato. E na hora do rala-rala, ele, tipo, caía e esbarrava na minha perna e fazia, sei lá, umas posições horríveis e tava broxante, não tinha como, e condição nenhuma de eu ficar de pau duro ali. Então o Viagra sempre foi meio que necessário, assim. Eu acho que a parte ruim de ser um garoto de programa é que ainda não existe nada que faça a gente se sentir totalmente seguro, né? Você pega um Uber e você vai para algum lugar que você não faz ideia de onde seja, tipo, você pode parar em qualquer lugar. Outro ponto negativo é você ter que se relacionar com pessoas com quem você não sairia, talvez na sua vida pessoal, isso acaba sendo desgastante. Acho que todo contato suga um pouco da sua energia, né? E você precisar se adaptar a tantas maneiras de conversa e tantas maneiras de se vestir, de se portar para estar no mesmo ambiente que determinados clientes pode ser um pouco desconfortável, porque você precisa esquecer um pouquinho da sua personalidade, às vezes, para tentar entrar no universo de cada cliente. Tinha muitos clientes que me chamavam que se drogavam muito, então, tipo, se eu saísse de um atendimento que o cara tava se drogando e queria que eu me drogasse com ele, para ir para outro atendimento que o cara queria que eu me drogasse com ele, depois outro, a minha vida estaria arruinada. Então esse era um ponto negativo, porque nem todos os meninos conseguem selecionar os clientes, precisa de um tempo, né, e tal. Então eu atendi muitos clientes assim e esse foi um momento ruim da minha vida, eu acho. Um atendimento inusitado que eu tenha feito. O cara queria que eu tratasse ele... Não vou dizer que seja de um jeito mal, porque aquilo era positivo pra ele de alguma maneira, mas ele queria que eu fosse agressivo com ele, que ele chegasse, que eu começasse a bater na cara dele, sei lá, que eu cobrasse dinheiro dele. Então eu tinha que ameaçar ele pra ele me dar dinheiro e ele dava o dinheiro. Tem essa vantagem de estar recebendo, né? Mas eu acho que é meio... a energia do ambiente não é muito agradável quando você precisa ser agressivo com uma pessoa, quando você precisa ferir uma pessoa e precisa te obrigar ela a te dar determinado valor, sei lá, era um clima meio estranho pra mim. Eu ganhava mais como garoto de programa do que como ator pornô, mas eu acho que é possível ganhar muito bem hoje trabalhando com a pornografia, principalmente com quem está tentando fazer isso de maneira independente, tipo o OnlyFans ou que tem um site privado. Eu considerava a minha renda muito boa, só que quanto mais alta eu queria a minha renda, mais eu precisava me desgastar. Então, para mim era muito complicado o meu dia a dia, a minha rotina, eu saía com muitas pessoas. Tinha meses que eu saía com mais ou menos uns 100 caras, eu nem podia me masturbar porque eu ficava economizando, eu tinha menos espaço para minha vida pessoal, eu não conseguia manter contato com as pessoas que eu gostava e isso era ruim pra mim. Com o OnlyFans tá dando pra ganhar, tipo, eu vejo alguns meninos falando de valores e me mostrando coisas, então dá pra ganhar uma renda até mais alta. Na época que eu comecei não tinha isso, né, então minha visão estava limitada aos atendimentos mesmo. Eu nunca sonhei em ser ator pornô, na verdade eu achava que isso não era nenhuma possibilidade, eu tinha muito medo de me expor. Pra mim, já colocar minha imagem num site de garoto de programa, me expor dessa forma já era meio assustador, tinha muito medo. Eu comecei a ter menos medo à medida que eu fui vendo que eu estava tendo uma vida estável, que eu estava seguro financeiramente, aí eu comecei a cagar para todo mundo, eu tinha um pouco de medo da minha família descobrir. Mas não por pensar o que eles poderiam fazer comigo, mas sim, tipo, como é que estaria a saúde mental da minha mãe depois que ela soubesse, porque eu acho que a saúde mental dela é um pouco vulnerável, então a minha preocupação era mais essa. Eu decidi isso porque eu queria sair da prostituição, justamente, tipo, eu queria melhorar a minha qualidade de vida. E se fosse para eu continuar atendendo, eu queria que os valores fossem mais altos e que a demanda fosse maior também, então eu pensei, se eu aumentar a demanda, se tiver mais pessoas me procurando, eu consequentemente posso aumentar o valor dos meus atendimentos. Só que chegou em um ponto que eu percebi que eu nem precisava mais continuar atendendo, então eu decidi me limitar a um outro cliente fixo que eu tinha e tal, que conseguia me pagar um valor mais interessante. Comecei a trabalhar com conteúdo adulto e com a pornografia para minimizar os meus desgastes dentro do mercado da prostituição. Eu acho que eu vendia mais como ativo. Hoje eu não tenho tanta certeza disso. Acho que eu comecei a me construir de uma outra maneira, as coisas foram acontecendo e foram mudando.
Mas normalmente, sendo ativo, é muito mais fácil vender. Mas o que acabou acontecendo foi que a partir das primeiras vezes que eu fiz passivo, eu senti que o mercado estava aberto para me receber e que eles gostaram de mim. E hoje a expectativa em cima de mim é que eu seja versátil, e eu acho que é justamente isso que eu vendo, então, a versatilidade. Existe muito mais possibilidades e oportunidades para os caras que são só ativos, né? Tipo, eu falo sobre oportunidades de se relacionar, oportunidades afetivas. Um cara afeminado é associado ao passivo e, consequentemente, parece que isso limita as oportunidades que ele tem. Eles precisam pegar caras mais dotados e tal, então parece que eles, mesmo sendo um canal ou um site de passivo, parece que eles estão tentando vender os caras ativos. Não tem muito crédito para os caras que são passivos. Tem todo esse rolê problemático, né? Eu acho que é muito mais fácil para o ativo ser a estrelinha do que para o passivo. Então, hoje eu tô mais aberto, eu me sinto mais confortável para participar de cenas e para criar cenas em que eu performo com a minha versatilidade ou para fazer passivo. Não me preocupo muito mais, porque eu acho que eu tenho um público que gosta de mim, sabendo disso. Eu espero que outros meninos consigam fazer isso também, que eles não tenham medo de dar a bunda. Porque é ótimo. Pornografia é uma resposta para a demanda. E a demanda, parece que as pessoas que procuram pornografia, parece que elas têm dificuldade de ver um cara que tem um pau menor, ou um cara que não é dotado como ativo. Então, um cara que tem um pau que não é tão grande e é versátil, parece que ele é sempre procurado para fazer mais passivo do que ativo. E também porque a gente está em uma sociedade que parece que tudo gira em torno do pau, né? Tipo, o cara precisa ser pausudo e ele precisa ganhar vários méritos por isso, que é algo que ele nem escolheu, ele só nasceu assim. Acho que os méritos deveriam ser para coisas que a mente escolhe. Eu me considero dotado, mas eu nunca uso isso como artifício para me colocar uma coroa e falar, tipo, eu sou o dotadão do rolê aqui. Quantos anos eu tenho? 22. Eu acho que para quem trabalha com conteúdo adulto, atores pornôs, criadores de conteúdo, a gente tem muita dificuldade para se relacionar, então acho que a afetividade não é tão aberta pra gente, até porque as pessoas não conseguem compreender muito bem o que é ser um ator pornô, o que é ser um garoto de programa, se isso representa quem nós somos na nossa vida pessoal, ou se isso é algo que é estritamente profissional e dificilmente é possível encarar isso como algo profissional. Existe uma baixa expectativa, na verdade, de como nós podemos ser afetuosos ou de a pessoa vai sair comigo e ela não imagina que talvez eu queira sair com ela para conhecer. Eles acham que a gente vai ser aquele carinha lá que tá ali nos filmes, e nem sempre é assim. Nem sempre você vai chegar na minha porta e eu vou pegar a sua cabeça e começar a baixar para mamar sem te dar um oi. Então é um pouco complicado assim a nossa vida afetiva. Sobre gay for pay agora, eu acredito nisso, sim. Eu acho que de qualquer forma é importante, mesmo que seja gay for pay, você está incluindo isso no mercado de alguma maneira, então a gente tem mais alguma coisa para discutir e é sempre bom ter coisas para discutir, porque assim a gente pode aprender mais. Eu acho importante que quando uma pessoa use um cenário que é um cenário representado por pessoas gays, o importante é que você se informe, que você seja representativo de alguma maneira, que você não fale merda. Basicamente. Beijo, espero que vocês não tenham me achado lento demais. As pessoas falam que eu sou muito sonso quando eu tô falando, que minha voz é muito devagar. Espero que quem me acompanha continue me acompanhando. É muito importante quando vocês tentam descobrir um pouco mais sobre mim. Eu gosto também de me expressar de outras maneiras, além do que vocês conseguem ver dentro dos filmes. E espero que vocês percebam que todos os atores pornôs são muito mais do que isso. Eu tô aqui falando sobre várias outras coisas e eu poderia falar sobre quaisquer outras. Beijo, gente. Valeu demais. E um beijo pro Site Fino por ter me dado essa oportunidade de falar aqui com vocês.